Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h26 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e você está ouvindo a programação da Bradesco Esportes FM, trazendo de tudo do futebol do Rio de Janeiro agora para você, dentre outros lugares, né? O mundo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos começar pela equipe do Botafogo, que jogou ontem, e quem chega com informações é Jean Dutra. Buscando sair da zona de rebaixamento na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o Botafogo não só se preocupa em enfrentar o líder. A partida que estava marcada para a nova Casa Alvinegra na segunda-feira às 8 da noite, a Arena Botafogo pode sofrer alterações, já que o GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, estará com seu contingente todo voltado para os jogos apenas das Olimpíadas. 6h29 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações aqui nesse break local para você. Vamos com informações do Flamengo, Mauro Santana. Flamengo e América fecham hoje a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro às 8 da noite em Cariacica. Rubro-negro precisa da vitória para chegar à 5ª colocação e se manter próximo da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Hever enaltece a importância de respeitar o adversário, apesar de sua condição na última colocação da tabela. Jogando contra esses times na parte de baixo da tabela, se você vence, você não faz mais que obrigação. E se você perde ou empata, gera um desconforto enorme. Então, o América vai ter todo o respeito de nós aqui, jogadores, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor em busca da vitória. Tá aí, esse é o Flamengo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei trazendo informações para vocês. Lembrando que às 10 horas da manhã temos o Nossa Área, primeira edição aqui no Rio de Janeiro, com o Cadu Macri e toda a equipe da Bradesco Esportes FM. Às 11 horas da manhã tem Nossa Área com o Datena, ao meio-dia tem Cidade de Esporte comigo, Juan Rodrigues e Cadu Macri. E você está no melhor diário esportivo do Brasil e do mundo. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h32 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. E o Comitê Olímpico Internacional decidiu a favor da participação da delegação russa, com exceção do atletismo nas Olimpíadas. Entretanto, quem vier terá de comprovar que está limpo, sem substâncias proibidas pelo controle antidoping. A participação da Rússia nos Jogos ficou sob risco depois da divulgação de um relatório da UADA, Agência Mundial Antidoping, denunciando um esquema de doping envolvendo o país durante os Jogos de Inverno em Sochi 2014. O COI decidiu então banir toda a delegação, mas excluiu o atletismo, o que deixa de fora do Rio de Janeiro a bicampeã olímpica no salto com vara Helena Inzibaeva. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei trazendo informações de Rio para você aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. O mundo dos esportes.
6 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações por aqui para você que está ouvindo a Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Informações do seu clube de coração, dentre outras situações, além de Olimpíadas, também aqui na rádio do seu esporte. Informações da Seleção Brasileira Olímpica, aqui na Rádio Seu Esporte com Nicolas Freitas. Principal nome da Seleção Brasileira que busca a inédita medalha de ouro no torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, o atacante Neymar do Barcelona trata o desafio como um sonho. Na Copa do Mundo de 2014, a Seleção Brasileira caiu na semifinal após a goleada por 7-1 para a Alemanha e ele não jogou no Maracanã. Neymar espera mudar essa história dos Jogos Olímpicos, pois o Brasil pode disputar uma semifinal no estádio, além da decisão. E por falar em final, o craque do Barcelona tem uma boa lembrança de uma partida decisiva no estádio. Contra a Espanha na Copa das Confederações de 2013, ele fez um gol e foi um dos destaques na vitória por 3-1 que garantiu o título ao time que na época era comandado por Luiz Felipe Scolari. Futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, Olimpíada em destaque. E o jogador Lanzini do West Ham pode ser cortado pela seleção argentina. Após encontrar muita dificuldade para conseguir a liberação do jogador, o técnico Julio Olartiacochea pode ter essa dificuldade. Ele tem uma lesão no joelho esquerdo. Pavão do Boca e Benítez do Independente estão cotados para substituir o ex-jogador do Fluminense. Estamos de volta aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, 7 horas no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte para falar de futebol internacional agora. O técnico do Leicester, Claudio Ranieri, deu uma ótima notícia ao torcedor dos Foxes. Ele garantiu a permanência de Mahrez, que está na mira do Arsenal. Essa seria a segunda permanência do trio de ferro, entre aspas, do Leicester na última campanha, a campanha do título do campeonato inglês. Vardy ficou, Kanté foi embora e Mahrez, segundo Claudio Ranieri, fica para a próxima temporada. 7 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. O mundo dos esportes. Horas 23 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei trazendo muito conteúdo para você, não só do futebol carioca, como Olimpíadas e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos com informações do Fluminense aqui na rádio do Seu Esporte. Quem chega com informações é Bruno Lousada. O Fluminense tentava ontem alcançar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2 vitórias consecutivas depois de ganhar do Cruzeiro na rodada passada, mas não alcançou este feito. Nos últimos 5 jogos, o clube venceu apenas 1 e nas últimas 10 partidas são somente 3 vitórias. Tá certo, esse é o Fluminense em destaque aqui na rádio do Seu Esporte. A gente vai para um rápido break, volta já já com informações dos outros grandes do Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas 26 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos destacar a equipe do Botafogo aqui na rádio do Seu Esporte com Júnior Dutra. O Botafogo amargou a sua 7ª derrota no Brasileirão dentro da Arena Condá, perdendo para a Chapecoense por 2-1. Após empatar a partida e ir para cima, o Glorioso não se cuidou na defesa e 2 minutos depois levou o gol que sacramentou a vitória para o time de Chapecó.
Com o resultado, o alvinegro volta para a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com apenas 17 pontos em 16 rodadas no Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Glorioso será na Arena Botafogo contra o Bragantino às 19h30. Essa partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo confronto será contra o Palmeiras, líder da competição. A dificuldade para o Botafogo não está somente em encarar o líder, mas também em manter a partida na Arena Botafogo, já que semana passada o GEP, o Grupamento Especial de Polícia em Estádios, disse que a partir de agosto todo o seu contingente estará voltado para as Olimpíadas. O Botafogo, a princípio, se recusa a sair do Rio para disputar os jogos longe de sua torcida. A partida contra o Palmeiras está marcada, a princípio, para a Arena Botafogo, às 20 horas, na segunda-feira, dia 1º de agosto. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Jean Dutra com informações da equipe do Botafogo aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o Vasco da Gama. Quem chega é o James Azevedo. Após a vitória do Vasco por 2-1 contra o Bragantino no sábado, o elenco terá vantagem da semana livre de jogos até o duelo contra o Criciúma em São Januário, no dia 30 de julho. Técnico Jorginho deve contar também com o retorno do meia Nenê, que ficou de fora por 2 jogos, para se recuperar de estiramento na coxa. Um dos jogadores que destacou o cansaço da equipe foi o lateral Júlio César, após a viagem entre o jogo com o Santa Cruz no Arruda, em Recife, e o duelo do final de semana também em São Januário. Tá certo, o Vasco em destaque aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, melhor da esportivo do Brasil e do mundo. Você escolheu para acompanhar o esporte nessa segunda-feira. E daqui a pouquinho tem jogão, em 8h30 tem Manchester City e Manchester United pela ICC, International Champions Cup. Em destaque também aqui na rádio do seu esporte, você vai acompanhar o tempo, o placar, tudo aqui em 91.1. Passarei para você, 7 horas e 29 minutos no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro. Vamos destacar a equipe do Flamengo. Mauro Santana com destaque. Jogando hoje no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa de uma vitória diante do Lanterna América Mineiro para chegar à 5ª colocação e se manter próximo do G4. O zagueiro Hever enaltece a importância de respeito ao adversário, independentemente de sua condição na tabela de classificação como último colocado. Também lembrando que o próximo adversário é o Coritiba, que também briga contra o rebaixamento. Eu particularmente acompanhei o jogo do Coritiba ontem, vi os últimos jogos também da América. São jogos difíceis, equipes fortes, e mostra a regularidade da competição. Independente de jogar contra time que está na parte de baixo da tabela, achar que vai ser jogo fácil, a gente vai estar completamente enganado. São 2 jogos que nós temos aí na sequência importantes e difíceis, tanto quanto o jogo que nós tivemos aí com o Botafogo e outras equipes que estavam na parte de cima da tabela. Então é um jogo que requer atenção total, até porque jogando contra esses times na parte de baixo da tabela, se você vence, você não faz mais que obrigação. E se você perde ou empata, gera um desconforto enorme. Então, o América vai ter todo o respeito de nós aqui, jogadores, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor em busca da vitória. O lateral direito Rodinei, o meio-campo Ederson e o atacante Emerson Sheik, entregues ao departamento médico, foram vetados para o compromisso das 8 da noite. Everton, com 3º cartão amarelo, cumpre suspensão automática. Em seu lugar,
Adrian e Fernandinho brigam pela vaga. No meio-campo, existe um mistério com relação à possibilidade da manutenção do argentino Mancoejo ou o retorno de Alan Patrick, livre de um edema no músculo adutor da coxa direita. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana trazendo o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte. O mundo dos esportes. 7h52 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei comandando todas as informações, esse break local, Olimpíadas em destaque e muito mais aqui na rádio do seu esporte. E vamos falar do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. Mauro Santana, me chama. A diretoria do Flamengo homenageou ontem na sede da Gávea os atletas rubro-negros que estarão participando dos Jogos do Rio 2016. Merecem destaque a ginasta olímpica Daniele Hipólito e Rosicléia Campos, técnica da equipe feminina de judô. Também foi inaugurada a nova piscina olímpica, lembrando que a sede rubro-negra será utilizada por atletas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, enquanto a seleção argentina de futebol irá utilizar o Ninho do Urubu em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo aqui na rádio do seu esporte. No Vasco da Gama, lateral /meia Iago Pikachu falou depois da partida diante do Bragantino que não desistir foi importante para o resultado. Mas eu acho que é importante que a equipe não desistiu em nenhum momento, a gente pressionou desde o primeiro tempo. Acho que só no primeiro tempo o Felipe fez 2 defesas ali. Já no segundo tempo a gente tinha que se expor um pouquinho mais, pressionar, já que eles estavam com um jogador a menos. A gente conseguiu o gol logo rápido na virada, né, com o Ederson. E graças a Deus a gente conseguiu a virada com o Rodrigo, onde a gente manteve a vitória e manteve a liderança. Tá aí, esse Iago Pikachu que tem jogado bastante com o técnico Jorginho no meio de campo, jogador do Vasco da Gama. Você está na Rádio Seu Esporte, 7h54 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h56 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, Cidade Maravilhosa em destaque para você. Cidade Maravilhosa, Cidade do Rio 2016, onde você vai curtir tudo aqui na Bradesco Esportes FM. E seguimos com informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Vamos com informações do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Logo após a derrota para a Chapecoense, o treinador Ricardo Gomes diz que Camilo fez um belo gol, mas não fez uma grande partida. E também disse que a indefinição do jogo contra o Palmeiras dificulta o planejamento. E disse que na terça-feira vai dizer se poupa ou não os jogadores na partida contra o Bragantino na quarta-feira. Mas que apesar de tudo isso, dá sim para trabalhar bem nas 2 semanas sem reclamar de nada. Daí, Jean Dutra com informações do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Vamos com informações do Fluminense aqui em 91.1 Cidade Maravilhosa. Quem chega com informações é Bruno Lousada aqui na rádio do seu esporte. O Fluminense foi à Arena da Baixada, em Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense e saiu com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. 1-0, gol de Hernani, e era a chance de o Fluminense conseguir a segunda vitória consecutiva na competição pela primeira vez, mas acabou com um resultado negativo. O técnico Leverkusen falou que o gramado sintético pode ter atrapalhado na troca de passes da equipe, mas que o tricolor errou mais que o normal e por isso a derrota foi um resultado merecido. Apesar disso, Levir disse que não é hora de apressar a estreia dos novos contratados por causa de um resultado negativo. Para ele, esses jogadores só podem estrear quando estiverem liberados pelo departamento fisiológico do clube. Para o próximo jogo, o atacante Henrique Dourado já deve viajar com a equipe, segundo o treinador, e a partida acontece em Erechim contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. É o jogo da volta, na ida 1-1 com o Fluminense jogando em casa. Uma vitória simples classifica o tricolor para as oitavas de final.
Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Fluminense em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. E vamos para a Seleção Brasileira Olímpica em destaque agora com Nicolas Freitas. Felipe Anderson, meia de 23 anos que joga na Lazio da Itália, falou a respeito da disputa na posição entre ele, Rafinha Alcântara e Renato Augusto. Não tem como pensar, porque todos os jogadores são muito fortes. Até ali na frente, nas últimas preparações, eu jogava ali na linha de quadros também. Então eu me coloquei à disposição do professor. O importante é brigar, como o Rodrigo falou. A briga é sadia e isso faz crescer o time mais ainda. Lógico que a gente sempre olha ali onde a gente pode jogar. E tem o Renato, tem o Rafinha. Depende de como o professor vai escalar o time com 2 ou 3 volantes. Mas o importante é estar focado, não se preocupar muito com isso. Fazer o meu melhor, como eu tenho feito até agora, para poder, quando ter a oportunidade, ou se começar a titular, dar o melhor pro time. Esse, portanto, Felipe Anderson, que muitas vezes nos treinamentos da semana passada foi posto no time titular de Rogério Micali. Tá aí, esse Nicolas Freitas, né? Normalmente ele tem entrado na segunda etapa dos treinamentos. Você está na Rádio Seu Esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O mundo dos esportes. 8h21 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações, futebol internacional, futebol nacional e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Olimpíadas também em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos com informações do futebol olímpico com Nicolas Freitas. Ontem no campo 1 da Granja Comari, o sol deu o ar da graça pela primeira vez. Os goleiros Fernando Praz, Wilson e Daniel Fusato, do Sub-20 do Palmeiras, ficaram treinando toda a parte da manhã com o preparador físico Marcos Seixas e o preparador de goleiros Rogério Maia. Rogério Micali iniciou escalando a seleção com Zeca e Douglas Santos nas laterais, meio de campo formado por Thiago Maia, Rafinha e Felipe Anderson no ataque, Gabigol, Neymar e Gabriel Jesus. Logo após, Rogério Micali mexeu, saíram Zeca, Douglas Santos, Thiago Maia, Rafinha e Felipe Anderson e entraram William, Marlon do Sub-20, Rodrigo Dourado, Wallace e Luan. Os jogadores treinaram ontem na parte da manhã e tiveram folga na parte da tarde pela primeira vez. O filho do jogador Neymar da Viluca estava presente e tirou fotos junto com os fãs do jogador. A seleção vai se apresentar hoje de manhã e volta a treinar às 3h30 da tarde desta segunda-feira. Tá certo, Seleção Brasileira Olímpica em destaque na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre os clubes da Cidade Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h24 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo trazendo as informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro
e muito mais. Vamos começar com o Flamengo aqui na rádio do Seu Esporte. Mauro Santana, me chama. O jovem Adrian e Fernandinho, que está emprestado pelo Grêmio, brigam pela vaga de Everton, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ambos treinaram como titulares em determinados momentos durante a semana passada para a composição do time titular para a partida das 8 da noite diante do América Mineiro, pelo encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que acontece em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. No meio-campo também há uma indefinição, já que Alan Patrick está liberado pelo departamento médico e pode ser titular no lugar do argentino Mancoejo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos com o tricolor das Laranjeiras. Quem chega é Bruno Lousada. O Fluminense não tem tempo para lamentar a derrota contra o Atlético Paranaense e já tem que fazer os ajustes necessários para o jogo de quarta-feira contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. O time viaja para Erechim para o jogo da volta, depois de empatar em 1-1 em casa na ida. O Fluminense precisa da vitória, já que um empate por 0-0 classifica o Ipiranga por gols marcados fora de casa. Tá certo, Bruno Lousada, Copa do Brasil em destaque também aqui na rádio do Seu Esporte e o Fluminense também. Vamos falar de Vasco da Gama. Quem chega é James Azevedo. Logo na estreia pelo Vasco da Gama, atacante Ederson, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para marcar um dos gols da vitória sobre o Bragantino pela disputa da Série B do Brasileirão no sábado, em São Januário. Jogador que chegou por empréstimo do Kashiwa Reysol do Japão, já havia atuado da mesma forma vindo do Atlético Paranaense no Al-Ahly dos Emirados Árabes, pelo qual também trabalhou com o técnico Jorginho, que exalta as qualidades e características do jogador. A gente fica feliz pela estreia dele, muito boa, né? Não apenas marcando gol, mas se movimentando muito bem. Conheço o Ederson bem, a gente, quando eu estava no Al-Ahly, foi um jogador que eu pedi, eles levaram, acabou indo para o Japão, estava jogando como titular, de repente mudou o treinador, acabaram colocando um japonês e ele não atuou mais, por isso ele acabou saindo de lá, vindo para cá, mas é ótimo contar com o Ederson e o Dutra já no próximo jogo, acredito que já vai estar em condições, pelo menos de ficar no banco. E então foi uma boa estreia e que ele permaneça assim. A gente sabe que é um jogador que sabe fazer gol, realmente ele é muito presente na área e se movimenta muito bem. As penetrações em velocidade dele entre os zagueiros é sempre constante e isso que a gente precisa. Tá aí, o Jorginho Vasco em destaque aqui na rádio do Seu Esporte. 8h28 do Rio, vamos de Botafogo. Jean Dutra chega com informações. O Botafogo amargou a sua 7ª derrota no Brasileirão dentro da Arena Condá, perdendo para a Chapecoense por 2-1. Após empatar a partida e ir para cima, o Glorioso não se cuidou na defesa e 2 minutos depois levou o gol que sacramentou a vitória para o time de Chapecó. Com o resultado, o Alvinegro volta para a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com apenas 17 pontos em 16 rodadas no Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Glorioso será na Arena Botafogo contra o Bragantino às 19h30. Essa partida será válida pela 3ª fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo confronto será contra o Palmeiras, líder da competição. A dificuldade para o Botafogo não está somente em encarar o líder, mas também em manter a partida na Arena Botafogo, já que semana passada o GEP, o Grupamento Especial de Polícia em Estádios, disse que a partir de agosto todo o seu contingente estará voltado para as Olimpíadas. O Botafogo, a princípio, se recusa a sair do Rio para disputar os jogos longe de sua torcida. A partida contra o Palmeiras está marcada, a princípio, para a Arena Botafogo, às 20 horas na segunda-feira, dia 1º de agosto. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, Jean Dutra com informações do Alvinegro aqui 91.1 Cidade é Maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os
esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h30 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo trazendo muitas informações de futebol internacional para você aqui na Bradesco Esportes FM. O Anderson Talisca, segundo informações do futebol inglês, estaria indo para o Liverpool, mas não diretamente. O jogador iria emprestado à equipe do Wolverhampton, que recentemente foi comprada por um grupo de chineses, o Fosun International Group. Iria emprestado porque as regras da Championship são menos rigorosas para que o atleta consiga o visto. Sendo assim, ficando um ano emprestado, iria para o Liverpool na sequência da temporada. Vale lembrar que o nome do Anderson Talisca chegou a ser especulado também em clubes chineses. E isso endossa o fato dele ir para o Wolverhampton, que é gerido agora por chineses. 8h31 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. O mundo dos esportes. 8h52 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. E tinha prometido que iria com informações do duelo entre Manchester City e Manchester United, só que o jogo foi cancelado há alguns minutos atrás, isso devido à má condição do gramado Ninho de Pássaro em Pequim devido às chuvas. Inclusive, o Manchester City teria disponibilizado um especialista para tentar melhorar as condições do gramado desde ontem, tanto que as equipes realizaram o treinamento de reconhecimento do estádio do lado de fora do estádio, no campo anexo. Por se tratar de um gramado muito ruim para um confronto de tamanho nível e colocar a integridade física dos jogadores em risco, o Manchester City e também o Manchester United decidiram adiar a partida que era válida pelo International Champions Cup. 8h53 no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h55 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que escolheu a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para ficar durante a sua manhã. Fique com a gente o dia todo, tem muita programação, muito esporte para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei nessa manhã trazendo informações aqui na rádio do seu esporte. Vamos de Olimpíadas, Rio 2016, Mauro Santana chega com destaques. A Vila Olímpica do Rio de Janeiro foi inaugurada oficialmente ontem em solenidade que contou com a presença do presidente do Comitê Organizador Local e do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e a ex-jogadora de basquete e medalhista olímpica, Janete, nomeada prefeita da Vila. Logo no primeiro dia, a organização teve que contar com um contratempo. A presidente da missão australiana, Kitty Schiller, ex-atleta do pentatlo moderno, fez duras críticas às acomodações e apontou problemas nas instalações elétrica, hidráulica e de gás. O prefeito Eduardo Paes rebateu as críticas. O Rio se preparou muito para esses jogos, essa Vila dos Atletas é incrível. Aí eu vou tirar uma dia mais bonita que a de Sydney, melhor que a de Sydney, né? Mas a gente está aqui para receber bem os nossos visitantes. Então, ajustes que tiverem que ser feitos, a gente vai fazer, vai ajeitar, enfim, quem não se estiver se sentindo confortável vai ter toda a atenção aqui dos anfitriões. O que a gente quer é que todos se sintam em casa aqui. Esse é um lugar muito especial. O Brasil tem essa coisa de acolher bem, o Rio tem essa coisa de acolher bem. Enfim, é uma mudança de uma quantidade muito grande de gente ao mesmo tempo. É natural que você tenha algum tipo de ajuste a fazer, mas vamos fazer os australianos se sentirem em casa aqui.
Estou quase botando um canguru aqui na frente para pular na frente deles aqui. Uma força-tarefa composta por mais de 500 profissionais faz desde ontem um pente fino nas instalações para apurar os problemas e resolvê-los nas próximas 48 horas. Kit Schiller, chefe da missão australiana, acredita que até a quarta-feira todos os mais de 400 atletas de seu país já estarão instalados na Vila Olímpica. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Mauro Santana com informações da Olimpíada aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos aproveitar o embalo, vamos com Nicolas Freitas com informações da seleção brasileira. Uma semana após a apresentação dos jogadores à Granja Comari, Rogério Micali intensificou os trabalhos de troca de passes desde a defesa, marcação por pressão e linha de alta defesa. Um time reconhecidamente ofensivo, mas que precisa ter seus cuidados para que uma virtude não se torne um ponto fraco. O alerta veio de um dos jogadores que enxergam lá de trás, esse Rodrigo Caio, que lembrou do amistoso contra a África do Sul disputado em março. A vitória por 3-1 sobre a equipe africana, que será o primeiro adversário do Brasil nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, serve de exemplo. O jogador do São Paulo lembrou que se o time entrar com 4 atacantes, como o Rogério Micali fez por muitas vezes ao longo da semana passada, todos devem ter atenção total para a hora que perder a bola e o time todo ter que se recompor uniformemente. Inclusive o Micali citou que tem que atacar defendendo, essa é a máxima do futebol moderno. Há também um outro detalhe interessante, que na equipe da África do Sul tem um, entre aspas, brasileiro, Thais Saunders, que esteve no São Paulo nas categorias de base, inclusive fala muito bem o português. Sonhava com uma chance da seleção brasileira, apesar de ter sido convocado pela África do Sul, é sul-africano, mas desde os 12 anos de idade está aqui no Brasil, jogou no São Paulo e agora está no Grêmio, inclusive foi homenageado no final de semana pela equipe gremista. 8 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Falando de Série C do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa perdeu para o Macaé 1-0 no final de semana. Está numa situação ruim na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e o Macaé, enfim, conseguiu sair da zona do rebaixamento e tem esperança de permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Você está na Rádio Seu Esporte, lembrando que o Macaé é o único representante do Rio de Janeiro na disputa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas 26 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e trarei muitas informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro, Olimpíadas e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar do Vascão, o time da Colina, em destaque com o James Azevedo. Logo na estreia pelo Vasco da Gama, atacante Ederson, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para marcar um dos gols da vitória sobre o Bragantino pela disputa da Série B do Brasileirão no sábado, em São Januário. Jogador que chegou por empréstimo do Kashiwa Reysol do Japão, já havia atuado da mesma forma vindo do Atlético Paranaense no Al-Ahly dos Emirados Árabes, pelo qual também trabalhou com o técnico Jorginho, que exalta as qualidades e características do jogador. A gente fica feliz pela estreia dele, muito boa, né? Não apenas marcando gol, mas se movimentando muito bem. Conheço o Ederson bem, a gente, quando eu estava no Al-Ahly, foi um jogador que eu pedi, eles levaram, acabou indo para o Japão, estava jogando como titular, de repente mudou o treinador, acabaram colocando um japonês e ele não atuou mais, por isso ele acabou saindo de lá, vindo para cá, mas é ótimo contar com o Ederson e o Dutra já no próximo jogo, acredito que já vai estar em condições, pelo menos de ficar no banco. E
então foi uma boa estreia e que ele permaneça assim. A gente sabe que é um jogador que sabe fazer gol, realmente ele é muito presente na área e se movimenta muito bem, as penetrações em velocidade dele entre os zagueiros é sempre constante e isso que a gente precisa. Tá aí, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9h29 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, cidade maravilhosa em destaque para você. Vamos falar aqui em 91.1, cidade maravilhosa do Fluminense, porque Bruno Lousada me chama. O Fluminense não tem tempo para lamentar a derrota contra o Atlético Paranaense e já tem que fazer os ajustes necessários para o jogo de quarta-feira contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. O time viaja para Erechim para o jogo da volta, depois de empatar em 1-1 em casa na ida. O Fluminense precisa da vitória, já que um empate por 0-0 classifica o Ipiranga por gols marcados fora de casa. Informações de Olimpíada aqui na Bradesco Esportes FM, Rádio Seu Esporte. Com esse não banimento da Rússia, os comitês dos Estados Unidos reclamou bastante dessa questão. Eles queriam a Rússia fora da Olimpíada Brasileira. Travis Stigar, diretor executivo da agência americana antidopagem, reclamou bastante dessa questão. Não foi bem aceita a decisão pelas outras entidades internacionais. Já Thomas Bach, presidente do COI, justificou a escolha se baseando na premissa de que os atletas sem envolvimento com o doping não poderiam ser punidos injustamente. 9h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.